Alô, meus alunos e alunas do 8º ano. Vamos continuar o nosso Aprender História. Como nós vimos na aula passada, as revoluções sociais e políticas na Inglaterra durante o século XVII e o século XVIII. Algumas mudanças que trouxeram a uma revolução que mudou todo o modo de produção. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada. As mudanças na Inglaterra. Bom, a primeira mudança que trouxe todo esse movimento para chegarmos até a grande Revolução Industrial foi sobre as terras. Nós tínhamos as terras senhoriais, onde já havia a criação de lãs para a produção da fabricação têxtil. A mudança foi nas terras comunais, que era dividida entre os colonos pobres. Porém, uma lei do parlamento no início do século XVIII cria uma série de medidas para regulamentar e adiantar o cercamento. O que vem a ser o cercamento? Vamos lembrar, o cercamento foi cada vez mais empurrando os colonos pobres das suas terras comunais, diminuindo cada vez mais o limite dessas terras e aumentando as terras senhoriais para aumentar a produção de ovelhas. Com a consequência, os camponeses são expulsos de suas terras e vão para a cidade em busca de trabalho. E uma outra situação que fez esse êxodo rural, ou seja, a migração das pessoas do campo para a cidade, foi a modernização na agricultura. Começou então o plantio com o sistema trienal, com 3 campos, com 3 formas de plantar, que a gente já viu isso. O aumento dos cereais, que também era preciso alimentar mais ovelhas, mais produção de ovelhas, mais lãs, mais adubo para a terra. E os pobres camponeses, sem condições de disputar com a modernidade, vão para a cidade em busca de novos empregos. E os ingleses, que a partir de 1780 trocam o uso do carvão vegetal para o carvão mineral. Descobre que o carvão mineral tem mais potência no aquecimento. Com os processos de neocolonização, principalmente no continente africano, é descoberto mais carvão mineral. E com isso acelera a industrialização, produzindo fornos com mais potência. Com um fogo mais forte, a produção do ferro é aumentada. Até aqui a humanidade já passou por várias revoluções que mudaram todo o modo de viver. Desde a primeira revolução agrícola, lembra que a gente estudou isso no 6º, 7º ano? Quando o ser humano deixou de ser nômade, coletor e caçador, que passa a ser sedentário e aprende a plantar. Muda completamente a forma de vida da humanidade. A Revolução Francesa, que também muda a política mundial. E no meado do século XVIII, a Inglaterra, na Revolução Industrial, que muda o modo de produção e molda uma nova classe social e um novo modo de viver. Vamos aprender agora um pouquinho da Revolução Industrial. Atualmente, está tudo às nossas mãos. Celular, TV, carro, roupa, tudo aquilo que nós desejamos ou que é despertado um desejo do consumo está ao nosso alcance. Com produtos cada vez mais inovados, modernos, substituídos a tempos em tempos. Mas nem sempre foi assim. Teve um processo para chegarmos até essa industrialização. Vamos conhecer um pouquinho o antes da industrialização, o artesanato. O que vem a ser o artesanato? Era um modo de produção que o homem, o artesão, tinha todo um modo de produção no seu controle. Desde a matéria-prima, o tempo de produção e o valor a ser vendido e o lucro. Estava no controle do artesão todo o modo de produção. Até mesmo o tempo, que quem determinava o tempo a ser feito era quem produzia. Durante o século XV e XVI, um homem de negócio, buscando acelerar a produção, reunia vários artesãos, fornecia a matéria-prima e para que em determinado tempo fosse entregue aquela mercadoria e esse homem de negócio vendia.
Nesse modo de produção, o artesão ainda tinha todo o controle no modo de produção. Apenas perdia o contato com a matéria-prima e o contato com o consumidor. Na segunda metade do século XVII, começou o modo de produção manufaturas, que consistia em quê? Agora esse senhor de negócios reunia todos os artesãos em um só espaço, fornecendo-lhes não só matéria-prima, como todo o maquinário para a produção. Era então, todos os dias essas pessoas se reuniam nesses locais, com horários determinados, e surgia aí a figura do patrão, alguém para vigiar todo o controle e todo o trabalho dos artesãos. Surgia aí também o protótipo, o ensaio para as futuras fábricas. Nesse modo de produção, o artesão perdeu completamente o contato com o modo de produção, não tendo mais o controle do tempo, nem os valores da matéria-prima e nem tampouco o valor de venda, não obtendo seu lucro. Começou aí o processo da venda do trabalho para um salário fixo. E na segunda metade do século XVIII, começa a mecanização industrial. A manufatura é substituída pela maquinofatura. Vamos relembrar, a manufatura é quando o artesão, o operário, produz usando as mãos. As máquinas ainda não eram movidas a vapor, elas ainda eram movidas à mão. Com a entrada do carvão vegetal, que impulsionou as máquinas a vapor. E a partir daí é introduzido nas indústrias as máquinas a vapor. Os operários que operavam as maquinofaturas agora passavam a ser alimentadores das máquinas a vapor. E isso fez com que a indústria produzisse muito mais, lucrasse muito mais. E os operários, definitivamente, perdiam todo o contato com o modo de produção, não participando de nenhuma etapa e principalmente da etapa do lucro. Então, a busca por mais lucros, mais produção, as indústrias começaram a substituir as máquinas de tear mecânica para as máquinas de tear a vapor, a partir de 1785. Em 1787, os navios a vapor, dando agilidade no processo de exportação e importação, além das ferrovias. A primeira ferrovia, inaugurada em 1825, possibilitaram um transporte mais ágil por terra, obtendo para as indústrias mais lucro, mais dinheiro, e para os operários, mais trabalho. Aquilo que no campo, esses mesmos operários eram regidos pela natureza, obedecendo o dia, a noite, a chuva, o vento. Agora, na cidade, nesse movimento industrial, aparecia o relógio, que controlava todo o tempo do operário. O operário trabalhava não só pela vigia dos olhos do patrão, além da rigidez do tempo do relógio. Era tempo de entrar, tempo de almoçar, tempo de voltar, trabalhar, ir embora, dormir e voltar. Lembrando que naquele período não haviam leis trabalhistas e muitos dos operários trabalhavam de 12 a 14 horas, sem distinção, homens, mulheres, crianças. E o trabalho infantil era importantíssimo para o processo industrial da época, pois as crianças com braços pequenos, mãos pequenas, conseguiam limpar todo o maquinário e, muitas das vezes, sofrendo acidentes que chegavam a ser fatais. Porém, nenhum direito era dado aos operários. Assim também para os adultos, homens e mulheres. Não tinham férias, folga remunerada, assistência médica. E com essa inovação, o tempo começou a valer dinheiro. Ou seja, time is money. O trabalho nas fábricas, o que é? É a reunião de todos esses operários num só lugar, com várias tarefas divididas, e esses operários perderam todo o processo do modo de produção, regidos pelo relógio, vigiados pelo patrão, vendendo seu tempo
por um salário fixo, muitas das vezes muito longe daquilo que seria justo. E com essa mudança, a Revolução Industrial, começa a surgir uma nova classe social, o proletário. Quem são os proletários? Vamos lembrar da burguesia. A burguesia mantém-se no topo, que é o dono da produção, os donos da fábrica. A burguesia mantém em suas mãos a produção, o dinheiro, o capital. Proletário é aquele que não é dono do modo de produção. É aquele que só resta para vender o seu trabalho, o seu tempo, a sua hora. A Revolução Industrial trouxe sim o progresso, trouxe a evolução que chegamos até os dias de hoje. Mas sempre há os prós e os contras, o bônus e o ônus. Trouxe sim dinheiro, movimento, trouxe trabalho, porém trouxe muita desigualdade, que até os dias atuais as classes do proletariado vêm tentando conquistar mais espaço, mais valor. Mas é importante ressaltar da importância da Revolução Industrial, que trouxe o progresso, que a partir da Revolução Industrial nós chegamos a curas de doenças, a ter mais conforto, a ter mais agilidade e alguns com condições de vida melhor. Mas a luta do proletariado ainda continua sendo uma luta pelos direitos e pela igualdade. E alguns problemas sérios iam surgindo. Com as moradias precárias dos operários, pequenas casas com muitas famílias morando, não era uma casa para cada família. Geralmente eram casas com 1, 2 cômodos com várias famílias. Não havia esgoto. Os banheiros eram fossas que eram do lado de fora da casa e usados por várias pessoas. E havia a limpeza de fossas. E esses excrementos, muitas das vezes, era vendido para adubo para a agricultura. Água encanada não havia. Eram fontes públicas que faziam filas enormes para buscar água. E com essa vida precária, surge surtos de doença, como cólera e tuberculose, sempre atingindo os trabalhadores. Lembrando mais uma vez, sem direitos trabalhistas. Ficou doente, não trabalha, não ganha. Então o início da Revolução Industrial foi essas transformações do trabalho artesanal, passando pela manufatura, maquinofatura até a industrialização. O êxito rural, as industrializações. Os colonos se tornam operários, proletariados, obedecendo às regras da burguesia. A partir daquele momento, o tempo valendo dinheiro. É o relógio que comanda, não mais a natureza. No próximo vídeo nós vamos continuar essa história, com os movimentos sindicais, os operários exigindo direitos, a evolução ainda maior da industrialização e os ganhos para a sociedade, que chegamos até os dias atuais do século XXI com esse progresso industrial. Vou deixar um esquiz aqui para que vocês possam responder ou por e-mail ou deixe aqui nos comentários. E algumas perguntas para que vocês pesquisem. Aprender a aprender história desenvolve o seu senso crítico. E uma pergunta para você. Como você acha que seria sua vida sendo operário no início da Revolução Industrial? O que você entende por proletariado? Manda a resposta para mim. Vai ser um prazer a gente conversar. E vamos continuar no próximo vídeo. Não perca!